74. Regressor Instruction. Capítulo 366. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. NT. Capítulo ainda na visão de Elius. Está bem claro que ele balançou a espada somente uma vez. No entanto, uma besta mágica desse tamanho caiu. A energia que emana da espada também é difícil de descrever. É inacreditável testemunhar um humano que pode desferir um golpe tão devastador assim. A besta mágica à nossa frente é, sem exagero algum, uma grande colina ou uma pequena montanha. O fato de um monstro desse tamanho ter perdido o equilíbrio com uma espada empunhada por um humano comum me fez duvidar do que estava vendo. Até mesmo seus companheiros membros de sua guilda também o encaravam com olhos arregalados. Agora tenho um bom motivo para pensar que ele estava escondendo todo o seu poder esse tempo todo. Ao contrário do mago, que parou para fazer uma pausa para recuperar o fôlego, o espadachim não se perturbou. Não pude evitar de fechar minhas mãos com essa visão. O fato de que um único ser humano poder crescer tanto assim é impressionante. Meu respeito por ele aumentou. Contudo, não sofreu danos? O problema era que o monstro atacado estava bem. Se fosse um monstro normal, seu corpo teria se dividido em dois desde o primeiro ataque. Descobriu-se que eles ainda não podiam causar nenhum dano a ele, mesmo com tanto poder. Mais uma vez, a magia de ataque e as flechas dos Cavaleiros Elune não fez diferença. Simplificando, eles estavam apenas tentando ganhar tempo. Claro, por trás, a maga lançou outro feitiço, mas eu sabia que ainda não causaria dano. Não está funcionando. Não importa como eu olhe, eu sei bem que será uma batalha muito longa. Se a maga chamada Jungayan parasse de atacar, o monstro seria automaticamente o vencedor da batalha. No momento, a maneira de ferir a pele do monstro é com sua magia e a espada do mestre da Guilda Azul. Quando virei minha cabeça, vi os olhos da maga que parecia ter perdido completamente a cabeça. Não. Tentei gritar, mas por causa do monstro que ergueu seu corpo novamente, só pude morder os lábios com força. No mesmo momento, vários feitiços de suporte desceram para o homem com escudo. O guerreiro ergueu um escudo para proteger seu corpo. Deukegu. Comece com magia de proteção. Oh, eu sei. Não se preocupe, Young-si. Eu não vou morrer aqui. Ponto de exclamação. A magia defensiva que protegia os membros da expedição foi completamente quebrada. Com o escudo, o guerreiro aproveitou a oportunidade, deu um passo à frente e acertou o lado da cabeça do monstro. Ele estava definitivamente tentando mudar sua direção, embora suas ações não tivessem muito poder. Ele estava chegando a seu limite. Fiquei preocupado que ele pudesse não ter força suficiente para suportar isso, mas magia foi lançada na hora certa o ajudou. Jeongyeon. Deukegu. Se o feitiço de Jeongyeon e suas ações não fosse no tempo certo, tenho total certeza de que Deukegu já estaria morto, mesmo que ele tivesse se defendido com sucesso contra o ataque do monstro. Ao mesmo tempo, o feitiço de recuperação da sacerdotisa continuava a voar em sua direção. Desfaça o feitiço. Aya, procure por Kilong. Certo. Ela não tinha perdido completamente a cabeça ainda. Balancei a cabeça enquanto ela desfazia a magia ofensiva que ela estava se preparando para lançar mais uma vez. No entanto, isso significava que era a vez do grupo corpo a corpo atacar. Eles não hesitaram. Com buffs, o grupo de corpo a corpo foi com tudo. Perfeito. As armas haviam sido infundidas com um leve poder divino, tudo graças à sacerdotisa chamada Sun Yeong. Eu também coloquei energia na adaga e atirei. Embora o monstro ainda parecesse estar completamente bem. Isso significa que ele deve ter uma resistência extraordinária. Não precisamos nos preocupar se causamos danos ou não. Sim. Tudo bem. O que o mestre da guilda queria era uma batalha duradoura. Se apenas uma pessoa cometesse um erro, todos seríamos aniquilados. Quem induziu essa situação muito tensa foi o mestre da Guilda Azul. Um tempo muito agitado se passou. A expedição continuou a resistir a seus ataques, e o monstro também continuou a receber golpes devastadores e magia em seu corpo. Estávamos em desvantagem, mas urgência e ansiedade deram origem a uma concentração perfeita. Todos provavelmente pensam da mesma forma que eu. No entanto, Kim Sung parecia estar atordoado,
embora seus movimentos fossem perfeitos. Na verdade, ele parecia estar em um lugar completamente diferente. A magia explodiu e a espada mais uma vez balançou. Ao mesmo tempo em que o escudo estava prestes a se quebrar, ouvi a voz da sacerdotisa entoando um feitiço de recuperação. Foco. Foco. Eu posso fazer isso. Só um pouco mais de foco. Me senti assim também. Mordi meus lábios com força e, embora não fosse o suficiente, balancei minha espada. Embora parecesse impossível surtir muito efeito nele, eu sabia que, com o tempo, lentamente seríamos capazes de causar dano ao monstro. Por fim, nosso medo do inimigo diminuiu e a pressão para cometer erros se dissipou. Essa também foi o momento em que Jungaian falou em tom sério. E impeça que ele se mova. O que você quer dizer, Ayan? O Opa disse isso. Ele disse isso claramente. Para mantê-lo parado o máximo possível. Ele está correndo em direção ao coração. Isso é verdade? Jungnin está vivo. E ele está bem? Sim. E que? Ele está vivo. Ele está bem, sem um único ferimento. E que? Uá! Mestre da guilda Yangtze. Eu ouvi. Mude a estratégia. Tentaremos evitar que ele se mova o máximo possível. Eu sabia. Todo mundo, anime-se. Esse. Olhei para a maga, eu havia sentindo. Isso significa que Helena deve estar viva. Fechei minhas mãos sem meu conhecimento. Existe uma recompensa por não desistir. Eu realmente me sinto assim. Não sou o único feliz. O mestre da guilda azul, que manteve uma expressão rígida até agora, também agora estava com um sorriso nos lábios. Todos sabiam que ele estava aliviado. Deve ser difícil tentar esconder sua alegria. Pode ser perigoso. Originalmente, ele deve ter se importado com a situação, pois poderia perder mais membros tentando salvar um. Também poderia ser loucura mudar a estratégia da batalha agora. Contudo, ele confia nele. Ambos confiam um no outro. Como eles confiavam um no outro, ele deveria ser capaz de trabalhar sem pensar em outras coisas. Ouvindo suas palavras, que não tinham mais explicação, toda a expedição mudou de rumo. O mestre da guilda, a maga e outros se viraram imediatamente sem quaisquer desentendimentos. Eu chamaria de loucura em um dia normal, mas não consegui encontrar forças para protestar. Se os outros agiram sem hesitação, então leio que Yong deve ser alguém que não mede suas palavras. Então, eu balancei a cabeça e entrei em formação. Para ajudar ainda mais, segurei minha espada com toda a força que pude. Fique o mais longe possível do lago. Certo. Não admira que o enorme poder mágico explodisse mais uma vez. Parecia que Jungaian havia extraído todo o poder mágico de dentro dela. Ela não se importava com o futuro. Ela nem mesmo considerou o fato de que ela poderia ser atacada. Foi quando nosso oponente respirou fundo. Uma energia tremenda foi em direção à maga que estava ocupado lançando feitiços. No entanto, o homem com escudo, Park Deokegu, correu sem qualquer hesitação. É perigoso. Embora eu tenha gritado, o homem não recuou. Ele não tem medo de morrer? Quando o terrível pensamento do corpo do guerreiro derretendo passando pela minha cabeça, o mestre da guilda azul, que apareceu do nada, começou a subir em suas costas. Ele usou uma velocidade que estava além da minha visão. Na verdade, não sei o que ele fez. No entanto, vendo o monstro cortado perto de seu pescoço e sangrando, eu apenas imaginei que ele, não, ela, havia brandido sua espada. Com isso, uma grande energia jorrou da boca do monstro. O teto desabou. A magia para proteger a expedição dos destroços foi lançada e, ao mesmo tempo, correntes mágicas começaram a prendê-lo. Ponto de exclamação. As correntes que vinham de todas as direções agarraram o corpo do monstro com força. Várias magias auxiliares e de amarração fluíram ao redor das correntes. Até mesmo guerreiros corpo a corpo enviaram o que tinham de seu poder mágico. Manter a magia também não é uma tarefa fácil. Eu posso dizer o quanto este humano pode suportar. Se alguma coisa der errado, a corrente pode quebrar. Quanta energia resta? Não é normal sentir-se ansioso. Eu sei que será difícil lidar com o que vai acontecer se isso falhar. Contudo, eu tenho que acreditar. Assim como eles acreditam um no outro, eu também acredito neles. Oh, Elune! Ponto de exclamação. Oh, Elune! Por favor, que isso seja um milagre. Oh, Elune!
Um milagre. Só temos que suportar um pouco mais. Só mais um pouco. Um milagre. Oh, Elune. Um milagre. Um milagre. Em troca de sua fé e nobre luta. Ponto de exclamação. Oh, Elunei. E então? O mundo começou a ser colorido com luz. Deus não respondeu à minha oração, mas obviamente, logo depois que gritei o nome de Elune, a luz de dentro do monstro começou a fluir com tanta força suficiente para me fazer estreitar meus olhos. Uma luz brilhante continuou a fluir através de seu ferimento e das escamas. O demônio continuou a gritar. Mesmo em meio a seu uivo, havia tanta luz que eu não conseguia abrir os olhos. Esse era um tipo de poder divino que é difícil de suportar. As feridas que eu tinha cicatrizaram no mesmo momento. Insano. Luz. Entre esses feixes de luz, eu tive que dizer as palavras que enchiam meu coração. Que haja luz. Regressor Instruction capítulo 367. Que haja luz. Obrigado. Elune lixo. Aceito com todo prazer sua filha. Uma conquista inatingível foi alcançada. Novo título criado. Santo da Luz. Poder mágico aumentado em 1. Iolo. NT. Iolo igual você só vive uma vez. Eu não pude deixar de gritar de emoção, com minhas mãos fechadas com força. Leki Leone, o Santo da Luz. Sei melhor do que ninguém que é rude recusar um presente de um Deus. Um verdadeiro crente entre os crentes compreende melhor o coração da deusa Benignore. Vendo as coisas milagrosas acontecendo bem na minha frente, acho que é normal acreditar que o título de Santo da Luz foi realmente concedido a mim. E mais um de poder mágico. Neste momento, acredito que posso encontrar uma maneira de aumentar minhas estatísticas de poder mágico para pelo menos 60. Enquanto isso, a luz majestosa do poder divino me distraiu enquanto continuava a brilhar com muita força. É normal que eu não conseguisse abrir os olhos por causa da luz, mas estranhamente a luz se espalhou em todas as direções, então foi fácil enxergar. Helena também estava olhando com uma expressão deslumbrante, uma cena gloriosa difícil de descrever. A luz começou a envolver o coração de Salet. Ponto de exclamação. O poder divino continuou a se espalhar em todas as direções. Mesmo a palavra linda não seria suficiente para descrever a cena de agora. Não sei se foi porque Elune havia dado uma força à sua filha. Sinto a energia de Elune na bomba de luz. É um resultado natural por terminar com Helena como catalisador, e só posso agradecer a Elune por esse feito. Eu não conseguia sentir o quão longe a luz ia, mas uma coisa era certa: o efeito foi mais do que eu esperava. Pode parecer ainda mais impressionante porque aparece dentro, não fora do corpo. No entanto, ainda é incrível. O primeiro alvo, seu coração, já havia desaparecido na luz. Apóstrofo O. Este é o poder da luz. Sim, com toda certeza, ataque a masmorra de nível lendário, Lago Torcido concluído, novo título criado, Guardião da Árvore do Mundo, poder mágico aumentado em 1. Ganhei mais 2 de poder mágico. Viva! O ataque à masmorra terminou completamente com o último golpe. Um final muito tosco para um monstro semi-mítico. Embora minhas pernas doessem um pouco, talvez devido à influência da luz, eu pude sentir que ela estava melhorando eventualmente. Pensei em comer carne logo por causa da fome, mas não tive pressa. É tudo graças ao trabalho árduo de várias coisas. Lentamente, abri a janela de status. Já fazia um tempo que não abria, mas não mudou muito. Verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Leki Leone. Nome: Leki Leone. Título: Gigolo da Rainha Mercenária, Cardeal Honorário do Sacro Império de Benignore, Marido do Dragão, Primeiro Descobridor, Alquimista que fez experiências com dragões, Guardião Continental, Gerente nível 4 do Museu do Crack, Guardião de Max, Santo da Luz, Guardião da Árvore do Mundo. Vírgula, idade, 26, disposição, estrategista cuidadoso, classe, alquimista da luz, semi-mítico, refeito de classe, aquisição de conhecimento básico em magia, refeito de classe, aquisição de conhecimento de alquimia básica, refeito de classe, aquisição de conhecimento de alquimia intermediária, refeito de classe, aquisição de conhecimento de invocação especial, refeito de classe, aquisição de conhecimento de alquimia avançada, refeito de classe, aquisição de conhecimento de alquimia profissional, estatísticas, força, 25 potencial de crescimento, comum ou inferior,
Agilidade, 25 potencial de crescimento, comum ou inferior. Saúde, 30 potencial de crescimento, comum ou inferior. Inteligência, 93 potencial de crescimento, heróico ou superior. Resistência, 25 potencial de crescimento, comum ou inferior. Sorte, 75 potencial de crescimento, heróico ou superior. Poder mágico, 53 potencial de crescimento, comum ou inferior. Equipamento, anel escudo mágico, raro, introdução à alquimia de Ramos Tucker, heróico, apenas alquimista. Espada amaldiçoada Juliana, lendária. Propriedade, poção do sopro do dragão, lendário. Limite, sem limite, poção bomba de luz, semi-mítico. Limite, 3, atributo, olho da mente, lendário, característica única, tentação de um mentiroso. NT, tava pensando em mudar para mentiroso sedutor. O que acham? Geral, Deus da tributação. Ele número por razões desconhecidas. O geral não é mostrado. O que é ele, o Deus da tributação? Meu poder mágico agora está a 53. Achei que não ia aumentar muito, mas o fato de ainda estar avançando me deixou feliz. Um sorriso começou a se formar em meu rosto. Afinal, havíamos acabado de resolver um problema muito incômodo. Os problemas restantes eram todos sem importância. Qual é o melhor jeito de aparecer? É verdade que seria um pouco constrangedor sair sozinho. Quanto mais tempo fosse gasto dentro do monstro, mostrar que eu havia sido salvo seria mais apropriado. Eu estava preocupado com Jungayan, mas não parece ruim adicionar algumas cenas como proteção à pobre mulher, Helena. Nada de especial vai acontecer, mas é o momento em que a ação vale a pena. Lei Long. Está tudo acabado, Helena. Sério mesmo. Realmente acabou. Ela parecia ter sentimentos mistos. Pude ver suas orelhas caídas como se ela estivesse física e mentalmente exausta. No entanto, seu alívio ainda é visível. Seria bom se ficássemos um pouco mais aqui. Suspeitei se ela estava tendo pensamentos como Aya, mas Helena não é Jungayan. Parecia difícil para ela esconder seus sentimentos confusos. Ela deve estar pensando no que fazer depois que saímos. Bom, para mim, o que aconteceria a seguir não importava. Claro, é realmente vantajoso tê-la ao meu lado, mas o fato de a princesa de um país ter se tornado um membro da guilda soaria muito desagradável do lado real. Lembrando de muitas coisas, é claro que minha cabeça começou a doer. Enquanto isso, uma voz familiar veio de fora. A luz fluiu de cima como se a luz tivesse entrado em uma caverna. A luz no grande espaço é inferior à luz que criei, mas ainda assim vale a pena assistir. É refrescante. Não admira que o ar fluindo parecesse tão fresco e limpo. Na verdade, não parecia diferente, mas era mais agradável do que dentro do demônio. Ao contrário de mim, Helena respirou fundo. Ela não disse nada, mas o tempo que passou lá dentro deve ter sido extremamente ruim. Opa! 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 Como esperado, a primeira voz que ouvi foi da Jungayan. Assim que escutei sua voz, pude ver Jungayan descendo com pressa. Fiquei chocado, mas depois que soltei a mão de Helena, peguei a da Jungayan. Achei que seu nível de poder havia aumentado um pouco, mas ainda assim, pular assim, sem hesitação, é demais. Na mesma hora em que a recebi, caímos, mas não fiquei com raiva. Ué! Claro, eu a ouvi chorar. Por um momento, ponderei se eu havia passado mais tempo fazendo-a chorar do que a fazendo rir. Enquanto eu abraçava com força e acariciava sua cabeça, comecei a ouvi-la soluçar. Virando minha cabeça ligeiramente, eu vi Helena balançando a cabeça lentamente. Estava preocupado se ela ficaria com raiva, mas sua natureza inata parecia não ter mudado. Ike. Ike. Você estava muito preocupada, não estava? Sim. Depois de acariciar sua cabeça por um tempo, ela pareceu se acalmar aos poucos. Normalmente, ela ficaria louca quando largasse, mas eu a vi se afastando como se tivesse ficado mais madura. Claro, assim que me levantei, ela continuou grudada em mim, mas isso já era algo a que eu estava acostumado. Ela tem sofrido até agora, eu posso suportar essas coisas. Enquanto subíamos lentamente no ar com magia flutuante, naturalmente deixamos o interior de Salet. O que vi foi Helios, os elfos e os membros da Guilda Azul olhando para mim.
Park Deok-gu já estava chorando com uma expressão confusa, e Sun Yeon também estava enxugando suas próprias lágrimas. Outros não estavam muito diferente. Wang Jeongyeon, Kim Hee e Xue Jin também revelaram rostos felizes, nem preciso dizer sobre Yan Kim. No caso dos novatos, eles pareciam estar fora de combate, mas achei que era uma medida muito apropriada. Na verdade, o que mais me chamou a atenção foi a reação do elfo mais do que as dos membros da Guilda Azul. Foi interessante ver como ele me olhou como se visse um fantasma, enquanto corria e segurava Helena em seus braços. Acho que pode ter sentido de fora. Ele deve ter sentido o poder da Ilune Lixo. Foi divertido vê-lo se afastar de mim, como se eu fosse alguém sagrado que ele deveria evitar. Enquanto pensava em como poderia usar isso, ouvi a voz do Deok-gu e o incentivo dos membros da guilda. Era um momento já esperado, mas é claro, me senti bem. Ansora, Kim Chang-ryu e Olayeon, que vieram depois, fizeram o mesmo. Não foi fácil responder porque foi feito muitas perguntas ao mesmo tempo. Enquanto eu continuava a dar um sorriso estranho, outra pessoa se aproximou. Kyong-si. Ah, mestre da guilda. Foi Kyung-sung, não, Kyuna, que ainda manteve sua aparência alterada. Por alguma razão, a palavra Kyung-sung não se encaixou corretamente. Quando vi seu rosto cheio de sentimentos confusos, fiquei emocionado por algum motivo. Você está preocupado, bastardo. Não se preocupe, estou bem. Ela tinha uma expressão de uma mãe pássaro testemunhando o milagre de seu filhote de pássaro moribundo ganhando vida. Ele tentou dizer algo, mas continuou hesitando, como se estivesse sufocando por dentro. Você está certo. Estou vivo. Ah, bem, de alguma forma eu ainda estou vivo. Ponto. Fiquei um pouco confuso, mas... Graças a... Não. Vou dar uma explicação detalhada quando voltarmos. Também tenho muitas coisas que quero ouvir. Devemos também conversar sobre o que fazer com o corpo. Achei que você demoraria mais, mas... Quem diria que você viria tão rápido? Não esperava por isso. Você passou por momentos difíceis, Yoon-sung-si. Então. Obrigado. Não. Você não tem que. Você não precisa se preocupar muito. Seja qual for o motivo, no final, estamos seguros. E acho que também devemos falar sobre a cura da alma contaminada. Ponto. Ele deve ter ficado muito preocupado. Essa foi a expressão que eu pude ver. Pode ser até mais do que Jungayan ao Park Deok-gu, mas não menos. Ao contrário dos dois que já estavam chorando, a única coisa que ele não fez foi chorar, mas suas expressões permaneceram as mesmas. Ele deve ter ficado aliviado quando realmente confirmou que eu estava vivo. Acho que vi muitas variedades de expressões recentemente, mas não conseguia nem imaginar ver seu rosto a ponto de chorar. Ele continuou a hesitar, sem nem mesmo pensar em dizer nada. Ele tentou dizer algo, mas não parecia estar funcionando. Não admira que ele abriu a boca depois de respirar fundo. Eu queria dizer as famosas falas que surgiam apenas nos quadrinhos japoneses, como estou de volta, mas infelizmente, parecia muito embaraçoso para mim. Então. Eu voltei vivo de alguma forma. Isto é suficiente. Foi quando ele me abraçou com força. Caramba, isso me assustou. O que há com esse bastardo? Parecia que ele queria o abraço de um homem selvagem. Parece que meu corpo está se movendo sem meu conhecimento, mas o problema é que seu corpo atual não é de um homem. Também há uma diferença de altura, então parecia que ele estava abaixando-se. Por algum motivo, o ambiente me incomodou. Jungayan parecia estar tentando não se parecer com isso, mas Wang Jeongyeon, que gostava desse tipo de fofoca, Fujosi, estava ocupada fazendo exclamações. Claro, com a voz que ouvi depois disso, não tive escolha a não ser dar um tapinha no ombro dele. Eu estou muito feliz que você está bem. Eu estou. Realmente. Que você está. Você está bem. Senti que ele estava sendo muito sincero. É isso. Yoon-sung. É isso. Com isso eu apenas tive que sorrir. Regressor Instruction capítulo 368 Park Deok-gu abriu a boca no momento em que a situação estava prestes a se resolver. Para falar a verdade, ele não parou de falar durante toda a marcha. Ele voltou a ser como antes. O único problema é que ele é pouco barulhento, mas não incomoda muito. Então, eu não disse isso.
Nosso Yin é alguém que sobreviveria mesmo que caísse sozinho no deserto. Ufa! Na verdade, estou falando só isso agora, porque quando outras pessoas estão preocupadas, eu nem consigo piscar direito. Eu sabia que ele obviamente estaria vivo. Ele não é uma pessoa comum. Não apenas sobreviveu, mas destruiu o coração do monstro. Ah! Tive sorte também. Já que fiz pesquisas antes com dialogia antes, e tem sido muito útil. Como os dois são répteis, então a estrutura interna também é a mesma. Não é isso, mas... Se dialogia tivesse ouvido isso, ela ficaria zangada. Não. Não parece ser muito sem noção isso. Eu critiquei por um segundo, mas pensando bem, não era bem assim. A própria dialogia ficaria muito chateada e zangada, mas até certo ponto, isso é algo que eu concordo. Na verdade, era meu raciocínio pessoal de que era uma estrutura de um ser superior, em vez de um réptil. Claro, isso é apenas uma suposição. Não tem como ter certeza disso agora, e eu não tinha feito pesquisas sobre os corpos de outros seres, então não poderia dar uma resposta definitiva, mas é possível que as besteiras do Parque Deokegu não sejam besteiras de verdade. Talvez eles tivessem estruturas semelhantes porque estavam na grande estrutura dos répteis deste mundo. Se Salit e Dialogia não tivessem nada em comum, o tempo para alcançar o coração seria ainda mais longo. Então pensando dessa forma, sei que tive muita sorte. Não apenas isso. Ele não apenas se recuperou e salvou a árvore do mundo, mas também conquistou um novo feito. Salit deve ter sido ganancioso ou se sentiu ameaçado pela energia da luz que fluía de você. É por isso que ele engoliu você. Ah! Falando nisso. Ele está realmente bem agora. Helena, não eu, respondeu a próxima pergunta. Não era para mim que Park Deokegu estava olhando, então é natural que ela respondesse. Sim. Claro que ainda é difícil confirmar que ele está completamente curado, mas pelo menos. Eu não acho que você precisa se preocupar com o colapso do corpo devido à contaminação da alma. Oh. Sério? Sim. Estou certa disso. No entanto, como ainda é necessário ficar de olho nele. Acho que ele precisa receber tratamento regularmente. Ponto. Sim. Se a especialista disse, então é o que tem que ser feito. Mas bom. Por favor, cuide bem dele. Pepe, por favor, cuide dele. É. Obrigado, Princesa Helena. Ah. Não, Jungaian. Isso é algo que me foi dado para fazer. Ao ver Jungaian gaguejando e agradecendo, pude perceber que ela se sentiu culpada, pois suas orelhas caíram. Na verdade, eu também estou com a consciência pesada. Isso porque eu não esperava que Jungaian mostrasse tal reação. Eu sei que o que ela mais valorizava é a minha segurança, mas não esperava que ela mostrasse tanta sinceridade para Helena. Claro, isso não significa que não haja hostilidade. Ela tinha nos visto através do olho da Anemone e a viu colada em mim, então ela poderia naturalmente mostrar esse tipo de reação. Aya olhou para ela e me puxou com força para si. Ele não disse nada, mas ainda estava expressando de forma bem sutil que não é para eu me aproximar dela. Surpreendentemente, Helena percebeu esse tipo de coisa rapidamente. Ela também mostrou uma reação sutil. Mesmo assim, Jungaian foi bem louvável por se comportar assim. Isso mostrou claramente como ela encara a situação. Não era para ser, mas foi eficaz em mostrar minha atuação, como se eu estivesse entre a vida e a morte. Agora Helena não dirá que estou totalmente recuperado. Ela vai de alguma forma tentar se esconder e ficar comigo. A aquisição da poção bomba de luz foi ótimo. A reação da Jungaian também foi ótima. O retorno dessa jornada não foi diferente da jornada de retorno de um vencedor. Também confirmei minha verdadeira amizade com Yunsung. Por alguma razão, também consegui ganhar o respeito sutil dos elfos. Adquiri habilidades adequadas à nova classe, e até o problema mais complicado, chamada Jungaian, tornou-se mais fácil. Não importa o que eu pensasse sobre isso, é normal apenas acenar com a cabeça. Mas entre todas as coisas, a melhor que posso dizer é que confirmei o quanto Kim Sung se preocupa comigo. Embora ainda pudesse melhorar, eu podia sentir sua sinceridade na maneira como ele sutilmente dizia para mim, de que eu estava confortável e seguro o tempo todo. Ele parecia ter me colocado a uma distância onde pudesse reagir a tempo, caso a mesma coisa de antes acontecesse. No caso da Jungaian, ela estava caminhando ao meu lado sem pensar muito,
Mas outros membros da guilda além dela não estavam negligenciando sua guarda, com a ordem especial do mestre da guilda. Até os elfos estavam com a guarda alta, então não havia necessidade de outras palavras. Claro, o clima não está horrível. Parque Delkegu falava constantemente, e os lábios da Shuejin também tinham um sorriso estranho. Yo Ayeon, Ansura e Qin Shang-ryu, que completaram a difícil expedição, também relaxaram um pouco. Kyuna sabia quando ser rigoroso com eles e quando não ser. Não seria uma coisa boa para mim se ele for muito rigoroso com os membros da guilda nesta situação. Floresta das Fadas. Como já havíamos saído da masmorra, é certo achar que quase não haveria ameaça. Até que Sung enfiou a espada que estava segurando na correia da espada e, mais uma vez, uma atmosfera alegre começou a envolver a expedição. A propósito, quanto tempo se vai ficar na versão de Kyuna? Não é Kyuna, é o mestre da guilda, Delkegu-se. Ah! Yejin é muito séria. Você é rude. Não. Está tudo bem, Yejin. Não vejo malícia. Talvez em breve. O Lago Torcido está localizado na Floresta das Fadas, então mesmo que não seja afetado por sua localização, está na hora do efeito acabar, então talvez eu volte ao normal em breve. Certo, Elius Nin? Assim, quando sair da Floresta das Fadas, você logo voltará ao normal. A propósito, parece estranhamente quieto. Achei que as fadas viriam. Não é porque alguém diferente de nós entrou. Todo mundo deve ter ido lá. A Floresta das Fadas é rigidamente controlada. Saímos da masmorra mais cedo do que esperávamos. E mesmo os elfos que estavam prestes a nos encontrar não devem ter esperado também. Mesmo o primeiro guarda não deve ter chegado ao palácio ainda. HMM. HM. Claro, eu não queria encontrar as fadas. Eu me senti bem porque não serei incomodado por elas depois de deixar a masmorra. Ansora, que não seria mais acertada por pedras, riu, então isso deve ser o suficiente. Talvez. É natural se preocupar se algo aconteceu. Não seria estranho se algo tivesse acontecido nos 10 dias em que estivemos completamente isolados do mundo exterior. Não é que eu não confie em Leiji ou nas outras autoridades, mas pensar que as coisas ou as negociações com a República deram errado causou um surgimento de dores de cabeça. Kyuna e Shuejin também enrijeceram seus rostos como se estivessem pensando na mesma coisa, mas logo me senti aliviado. HMM. Em pouco tempo, as fadas apareceram em grupos. Havia ainda mais do que da última vez que nos encontramos. Ah não. Ansura murmurou como se sentisse algum desconforto desconhecido, mas o número de fadas ao nosso redor não diminuiu. Em vez disso, só estava aumentando. Não doeu ser acertada por pedras, mas tenho certeza que ela não gostou em sofrer dessa forma por crianças ditas fofas. Com isso, pude ver o rosto da Ansura ficando pálido. Se ela também tivesse orelhas, já teria caído. Acho que é mais do que da última vez. Isso. Acho que hoje é um dia de sorte. Do que você está falando? Acho que é um unicórnio. O que? Tenho certeza que é um unicórnio, considerando tantas fadas reunidas. Ouvi dizer que às vezes é visto na Floresta das Fadas, mas pensar que eu realmente veria. Isso é verdade? Unicórnio ou algo assim realmente existe? Estúpido tio Delkegu. É um lugar onde existem até dragões. Não há nada de estranho em ter unicórnios. Oh, está certa. Não foi apenas Parque Delkegu que abriu seus olhos para o que Kinha e Elios disseram. Eu, que estava esperando pelas fadas que tentariam atacar Ansora, tive que abrir bem os olhos. Concentrei minha magia em meus olhos aos poucos, então senti como se tivesse visto uma figura semelhante a um cavalo. Claro, estava com chifres brilhante branco, foi o animal que imaginei. É verdade, unicórnio Larisa, lendário, este é um monstro de nível lendário que vive em algum lugar na Floresta das Fadas. Eles têm inteligência e vivem comendo as folhas da árvore do mundo e bebendo do lago da árvore do mundo. Eles são muito amigáveis com pessoas puras e inocentes, verificando a janela de status do nível lendário chamado monstro unicórnio Larisa. Nome: Larisa. Título: Deus da Floresta das Fadas. Idade: 3473. Disposição: Idealista puro. Categoria: Unicórnio. Estatísticas: Força: 94. Potencial de crescimento: lendário ou superior. Agilidade: 104. Potencial de crescimento:
lendário ou superior, vigor, sem potencial de crescimento, lendário ou superior, inteligência, 99 potencial de crescimento, lendário ou superior, resistência, 82 potencial de crescimento, lendário ou superior, sorte, 112 potencial de crescimento, lendário ou inferior, poder mágico, 99 potencial de crescimento, lendário ou superior, geral, não o machuque. Depois de ver o grupo, acho que ele ficou surpreso por um momento, mas ele não se importou, como se julgasse que não éramos pessoas que poderiam prejudicá-lo. Em vez disso, ele até caminhou lentamente até nós, como se nos achasse interessantes. Todos olharam para ele de boca aberta na situação repentina, mas honestamente, no meu caso, outras coisas estavam mais em foco. Quanto é? Não, o dinheiro não é o problema. Ele tinha uma juba brilhante que parecia conter poder divino. De qualquer forma, esse poderia ser o próprio catalisador. Caudas, pele, couro, até lágrimas e sangue. Se eu arranhasse um pouco do chifre em sua cabeça, poderei refiná-lo como um catalisador semimítico. Não é incomum engolir em seco. Eu queria correr agora e pegá-lo. No entanto, olhando para a atmosfera, parecia que eu era o único a pensar nisso. De certa forma, é um animal que poderia ser classificado como um deus, e até parecia que ele gostava de nós, então eu sabia que não poderia fazer nada a respeito. Já que salvamos sua fonte de alimento, e o lago da árvore do mundo, ele parecia estar grato. Helena, por que você não tenta ir até ele? O que? Irmão. Eu. Podemos ir? Elfo. Ah. Se a história dos unicórnios for verdadeira, provavelmente não haverá problemas. Eu ouvi de meu pai e minha mãe que os unicórnios gostam de pessoas puras. Oh, você quer dizer a lenda de que gosta de garotas virgens? O gênero é irrelevante. Ouvi do meu avô uma vez, ele disse que montou nas costas de um unicórnio quando era criança. E sua pureza depende de como é interpretado. Então não se sabe exatamente de que tipo de pessoas unicórnios gostam. Apenas algumas pessoas realmente viram um unicórnio em primeiro lugar. Oh, então, é assim. Parece que ele está vindo para cá. Ufa! Ele não veio ver um guinim. Nunca. Porco bastardo. O que eu quero fazer é evitar ser esfaqueado por seu chifre. O repentino aparecimento do unicórnio deixou todos os membros da Guilda Azul nervosos. Enquanto isso, Elios continuou a empurrar as costas da irmã. Helena, seria bom ir lá. Ah. Não. Irmão, eu. Ah. Nem preciso dizer que o rosto da Helena ficou cada vez mais embaraçado. Regressor Instruction capítulo 369. Seu rosto estava ficando mais enrugado a cada segundo. Mesmo recuando um pouco, parecia que o comportamento estranho da Helena não foi notado por Elios. Pelo contrário, ele parecia orgulhoso. Ele acreditava firmemente que o motivo do unicórnio ter vindo até nós é por causa de sua irmã. Enquanto Helena estava hesitando, o unicórnio se aproximou ainda mais de nós. Parque Delkegu, que no início apenas olhou para ele de forma estranha, também ficou confuso quando o unicórnio se aproximou. Ufa! Realmente parece estar vindo para cá. É seguro. Ele não está atacando de repente ou algo assim. Não, e ele não vai atacar. Fico feliz então, mas é natural que eu possa ver Parque Delkegu olhando para Kim Sung. Em vez de ouvir as palavras de Elios e julgá-las, ele deve estar esperando ouvir isso do Kim Sung. Sim. Acho que está tudo bem. Kim Sung também acenou com a cabeça. O grupo não se preocupou em detê-lo ou bloqueá-lo, pois o unicórnio não demonstrou qualquer sinal de hostilidade. No entanto, no caso de Kim Na, parecia que ele queria estar preparado caso algo acontecesse. Ao vê-lo se aproximar de mim, ele parecia ter decidido que era melhor para mim ficar em sua própria zona de conforto. Enquanto isso, os membros da Guilda Azul mostraram reações individualistas. Por algum motivo, a reação da Jungayan é a mais complicada entre eles. Ela estava muito preocupada. O que há com ela? Pelo que eu sei, Jungayan nunca teve um namorado, nem teve qualquer relação. Claro, não sei tudo sobre ela, mas considerando seu comportamento até agora, não há necessidade de provar que ela não é pura por meio de um unicórnio. Não, posso dizer com certeza que, mesmo que eu tivesse provado desde o início, seria inútil. Neste momento, e não preciso ou tenho razão para me preocupar com sua história de amor passada. Mas isso
Mas de repente, imaginei uma coisa. Porque eu estava preocupado com o comportamento da Jungayan quando dormir profundamente. Possivelmente. Enquanto isso, tive a imaginação de que ela poderia fazer alguma coisa toda vez que eu dormia, mas isso é apenas uma fantasia. Eu realmente não achei que ela estaria fazendo algo. Por alguma razão, senti falta de energia no dia em que adormeci depois de beber o que Jungayan ofereceu, mas não acho que ela iria tão longe. Ao ver Jungayan olhar para mim, lentamente comecei a suspeitar que a suposição é verdade. Ela fez uma expressão de espanto ao meu lado, provavelmente percebendo minha expressão de adivinhação. Eu estava preocupado que ela fizesse barulhos sobre ter que provar sua inocência mais uma vez, mas ela não parecia que ia fazer isso. No entanto, antes mesmo que eu pudesse dizer o que deveria fazer, ela que deu o primeiro passo com dignidade. Do seu ponto de vista, isso provava sua inocência e, claro, seu rosto parecia muito cuidadoso. E é um unicórnio. O tom também não é natural. Por outro lado, o unicórnio, que veio aqui sem pensar, parecia ainda mais surpreso. É difícil explicar em palavras enquanto ele olhava para Jungayan em silêncio. Não consegui ler o rosto de um unicórnio, mas ele com certeza está confuso. Ele parecia estar se perguntando se deveria ou não considerá-la segura. Não sei que tipo de pensamento é usado para provar a pureza, mas agora Larisa, o unicórnio, estava definitivamente lutando internamente. Jungayan começou a parecer mais confiante. Ela se moveu lentamente, como se ela não tivesse qualquer medo. O unicórnio que estava olhando para Jungayan, acabou assentindo e começou a empurrar a cabeça na frente da Jungayan, quase pedindo que ela o acariciasse. Nem preciso dizer que o rosto da Jungayan se iluminou. Tê tão fofo. Tê tão fofo. Olha. Opa. Olha. Ah. Sim. Eu vejo. Eu vi, mas não sabia o que ela queria que eu fizesse. Eu sei que ela está feliz por ter provado sua inocência. Claro, também me senti aliviado. Acontece que minhas imaginações não passavam de imaginações. Sim. Ela não iria tão longe. Claro, havia uma opção que eu não queria imaginar. Ela não iria até esse ponto. Nossa Jungayan não faria algo assim. Quando balancei a cabeça e olhei para minha frente, vi Jungayan tentando subir em suas costas, mas como se estivesse relutante, ele se afastou. Bom menino. Bom menino. Ponto. Unicórnio, você é um bom menino, certo? Venha o que? Ela chamou o unicórnio como se estivesse um pouco envergonhada, mas o unicórnio deu as costas e começou a se mover para o outro lado. O rosto da Jungayan se encheu de arrependimento por um momento, mas ainda assim, ela voltou com um sorriso como se achasse que foi um sucesso. Ela parecia um general triunfante. Parecia que ela sentia que havia completado a missão da prova de pureza. O unicórnio deve estar cansado. Ah, ah. Sim. É o que parece. Terminei acariciando sua cabeça para sua felicidade, mas meus olhos estavam no próximo destino do unicórnio. Embora eu tenha confirmado que ele é muito amigável com este grupos, devo saber em quem ele está interessado. Ele passou por Parque Deokigu, Wang Jeongyeon e os Cavaleiros Elune e ficou na frente da Xuejin. Ponto. Ela corou. Ela não parece namorar muito. Isso é diferente. Eu sou. Ela se sentiu 100 vezes mais envergonhada do que a Jungayan. Eu tenho muita experiência em namoro. Não, não muito. Quero dizer, isso é. Vê-lo falar bobagens foi um espetáculo interessante. Ela parecia não saber se deveria negar ou aceitar com calma. Considerando a idade da Xuejin, ela deve estar envergonhada por nunca ter tido um relacionamento. No entanto, além do que ela negou, ela parecia odiar parecer superficial para Kim Sung. Ela parecia desesperada para encontrar o equilíbrio certo, mas não havia como encontrá-lo. Xuejin, cuja capacidade de lidar com tais situações era próxima de um eunuco, percebeu que quanto mais ela falava, mais parecia que ia desmaiar. Eu fiz muitas coisas como namorar. Mas eu acredito no pré-casamento. Sim. Castidade antes do casamento. E isso não significa que eu não tenha experiência. Não, eu tenho experiência, mas devo dizer que não. Do que ela está falando? Não precisa ter vergonha. Ouvi dizer que os unicórnios realmente gostam de pessoas puras. Sim. E isso mesmo. Eu sou um pouco pura. Então é por esse motivo. Não se rebaixe.
O que foi ainda mais triste é que Kim Il-sung não prestou atenção em Xue Jin. Isso significava que ela estava dando todos os tipos de desculpas, tentando parecer bem para alguém, mas esse alguém não se importava nem um pouco. Esteja Xue Jin envergonhada ou não, o unicórnio mostrou uma expressão amigável, e continuou a esfregar o pescoço em sua cabeça, e nem é preciso dizer que seu rosto ficou vermelho novamente. Até me perguntei se ela poderia ser humilhada dessa forma. Basta atacá-lo. No final, Xue Jin era usuária de lança, então, se ela aprendesse a andar a cavalo, seria útil. Claro, o santo da luz Lei Qiong estava sempre pronto para se comunicar com o unicórnio. Oh! Não sei porquê, mas sua reação foi muito diferente da Jungaian. Ela parece estar agindo de maneira fofa. Qualquer um veria isso como uma oportunidade, mas Xue Jin ainda estava ocupada tentando consertar seu rosto corado. Se eu fosse ela, teria subido nas costas do unicórnio. Foi então que o unicórnio se levantou e começou a se mover novamente. Com uma expressão um tanto urgente, ele se moveu. Naturalmente, fiquei animado, pensando que talvez fosse escolhido até por um unicórnio. Contudo, não tem como isso acontecer. Neste momento, Elius, que estava por perto, empurrou Helena. Jungaian não parecia ter esperança de conseguir subir nele. Então foi os irmãos que deram o primeiro passo. Helena, tente acariciá-lo pelo menos uma vez. Ah, sim. Sim. Com uma expressão duvidosa, Helena estendeu a mão, mas o unicórnio apenas passou por ela. PFFT. Uma risada vitoriosa veio da boca da Jungaian. E ela deve ser mais superficial do que eu pensava, né, opa? Assim. Vê, você tem que ter cuidado também. Você não pode evitar por causa do tratamento dela, mas ela não é pura. Não sabemos o que ela está pensando. Ela até sussurrou em meu ouvido. Ela estava enquadrando Helena levemente, mas eu não tive escolha a não ser começar a suar frio. No entanto, não posso fazer nada. Não tive escolha a não ser concordar com o que Jungaian disse, deixando Elius com uma expressão chocada. Enquanto isso, o unicórnio mostrou-se amigável com Sun Yeong e Qin Hee, e passou levemente por Yo Aeong e Ansora. Vendo que ele não tinha interesse em Qin Shang-Ryu e os outros homens azuis e cavaleiros Elune, parecia não haver nenhum homem puro aqui. Eu me perguntei se eu realmente tinha uma chance, mas depois de ler seus olhos, não tive escolha a não ser recuar. Certo, não vou chegar perto, seu desgraçado. Não vou porque não quero. O unicórnio vagou por um longo tempo, e a direção que ele acabou indo foi na frente do nosso adorável regressor. Ponto. Kim Il-sung não entrou em pânico ou corou. Ele sorriu lentamente e no final o acariciou. Esse é um cara fofo. Ele até deu um tapinha nas costas dele. Havia uma estranha sensação de derrota no rosto da Jungaian, e Helena, que nem era alvo de comparação, ainda parecia envergonhada. Parecia que ela estava trocando olhares estranhos com Elius, mas eu não tenho ideia do que eles estavam pensando. Na verdade, não queria saber muito. Todos começaram a ficar ao redor do unicórnio na frente do Kim Il-sung, e ele começou a sacudir o corpo levemente como se estivesse se sentindo feliz. Não sei se ele está dizendo que não há problema em subir nele, mas... tente. Ou talvez a Jin possa tentar. Não sei porquê, mas não seria bom andar nele? Não sei. Acho que é mais adequado para Yejin do que para mim. Yejin não é a mais familiarizada com cavalos. Sim, mas... estou bem. Pode ser de grande ajuda. Pode-se dizer que isso é uma oportunidade, mas Xuejin estava muito envergonhada. Se ela cavalgasse em algo assim e aparecesse no campo de batalha, ele definitivamente se sentiria envergonhada. Embora ela possa ser um alvo de medo para os inimigos, ela também pode ser motivo de piada. Montar nas costas dele não significa que você pode ser dono de um unicórnio. Melhor tentar. Yejin, vai. Não, quero dizer. Que visão, vê-lo sorrindo e empurrando as costas da Xuejin. Park Deokegu incentivou, e a Ankimo, as outras mulheres membros da guilda e até mesmo os cavaleiros Elune a incentivaram a subir. Fiquei em lágrimas quando o rosto da Xuejin ficou ainda mais vermelho. Vou dizer mais uma vez, mas acho. Com certeza serei rejeitada. Não é o que todos vocês pensam. Não é uma boa tentar. Eu definitivamente serei rejeitada. Infelizmente,
A probabilidade é próxima a zero. Depois de um tempo, Park Deok-gu apenas a empurrou e, no final, Shueijin começou a subir no unicórnio com uma expressão lamentável. Pensei se ele a rejeitaria por acaso, mas o unicórnio estava rindo um pouco como se ele estivesse feliz. Foi então que os dois corpos pareciam estar brilhando intensamente por um tempo. Uoa! Como esperado, pude ver Shueijin corando, cercada pelos aplausos dos membros da expedição. A jogadora Shueijin obteve um novo título. Título: Perfeita Virgem Pura. Título: Mestra do Unicórnio. Shueijin tem 26 anos. Isso poderia ser chamado de conquista, mas ela não parece nada feliz com isso. Regressor Instruction capítulo 370 quer dizer: não é nada. Como eu disse, ninguém abriu a boca para ela, mas ela continuou falando coisas assim. Shueijin, que vinha se desculpando sozinha durante todo o caminho até o Palácio Real, foi lamentável. Seu comportamento de ignorar a pureza perfeita realmente parecia um pouco patético. Teria sido melhor se eu andasse por aí fingindo estar bem, mas também seria difícil para mim agir assim, já que ela implorou daquele jeito. Claro, eu entendo o sentimento. Deve ter sido difícil suportar os olhares dos cavaleiros Elune cheio de respeito. Ninguém falou comigo, mas eu podia ouvi-los conversando. Ela é uma grande humana. Pureza perfeita. Ela parece ser uma humana respeitável. Apóstrofo. Ser escolhida por um unicórnio. Houve murmúrios desse tipo. Não há nenhuma maneira da Shueijin não ouvir o que eu ouvi. Ah! Não sei por que isso aconteceu, mas acho que tive muita sorte. Muito estranho. Quando eu estava na Terra, era muito popular. Que mentira. Claro, pode-se dizer que ela é muito bonita, mas eu tinha certeza de que nenhum homem se aproximaria dela primeiro. Deixo bem claro que este unicórnio está errado. Sim. Com toda certeza. No entanto, o título não mentia. Título: Virgem Pura Perfeita. Eu estava curioso para saber como alguém poderia obter o título de perfeito. Na vida da Shueijin, exceto Kim Sung, parecia ser sem intimidade com os homens. Quando penso nisso, ela até parece um pouco lamentável. O que é pior é que o insensível Kim Sung que nem liga para o que está acontecendo com Shueijin. Com o cabelo ficando branco, a imagem da Shueijin sentada no unicórnio imediatamente veio à mente. Que pena. Claro, não sou o único que senti isso por ela. Park Deok-gu, que foi chamado de médico do amor, falou baixinho comigo, como se percebesse por que Shueijin estava agindo assim. Na verdade, não sei se o conselho dele vai ajudar, mas se Shueijin quiser escapar da pureza perfeita, ela terá que pegar um canudo. Ei, isso não é algo para se envergonhar. Ponto. Claro, é um processo demorado mais do que os outros, mas um dia você vai conseguir encontrar a pessoa certa para você. Há alguém certo para todos. Eu disse que não é nada desse tipo. Se precisar de uma consulta, avise-me a qualquer momento. Estou confiante em ajudá-lo com os dois lados. É o mesmo com Yungnin. Não é? Yungnin. Claro. É para isso que os amigos servem. Não é o que todos vocês pensam. Eu sou como todo mundo. Sim. Como todo mundo. Você não precisa inventar desculpas como essa. Yejin não tem problema. Isso é algo que todos podem experimentar. Por enquanto, posso dizer com segurança que a aceitação vem primeiro. Se você continuar evitando, será muito difícil ter qualquer relação. Isso também é uma extensão do relacionamento entre as pessoas. É um péssimo hábito bater demais em si mesmo. Com toda certeza. Esse bastardo é realmente. Ele é mais sério do que eu pensava. Eu posso dizer apenas olhando para você. Sério. Baixar seus padrões pode ser o caminho. E mais do que qualquer outra coisa, Yejin está sempre muito ocupada. Sim. Eu definitivamente não tenho muito tempo livre. Considerando que ela sempre estava atrás do Kim Sung, ela nunca ficava sem tempo. É difícil fazer qualquer coisa agora, mas se você falar quando tiver tempo, acho que poderei treiná-la adequadamente. Yungnin vai ajudar. Não é? Na verdade, não sei que tipo de treinamento fazer, mas concordei, por enquanto. Quando penso no unicórnio seguindo Shueijin, sei que tenho que ser agradável por enquanto. Ainda quero usá-lo como um catalisador. Se Kim Sung realmente estivesse em um relacionamento com ela, o unicórnio um dia desapareceria.
Isso absolutamente não pode acontecer. Sinto pena de minha amiga, mas espero que ela passe os próximos 7 a 10 anos sozinha, até que eu possa tirar tudo do unicórnio. Não que Deukegu esteja certo. No entanto, seria bom ouvir você. A história de Kyoun também. Bem, boa ideia. Você realmente pensa bem. Sinceramente, queria torcer, mas não posso fazer isso. Embora eu esteja um pouco chateado, hoje pode ser considerado um dia de sorte. Sinto que agora entendo. Claro, eu não peguei um unicórnio. Foi um membro da guilda. Então é como se fosse meu. O seu é meu. O meu é meu. O unicórnio não parecia ter chegado até o ponto que queria, mas isso não importa. A poção bomba da luz foi a primeira coisa que ganhei depois de mudar de classe. Supondo que 2 ou 3 poções poderiam ser desenvolvidas no futuro, e se o desempenho das poções também seria comparável ao da bomba de luz, posso considerar que obtive poder adequado para uma classe semi-mítico. Lembro-me do tempo que passei com a lança durante o tutorial devido à falta de poder mágico. Percebi mais uma vez que havia realmente escolhido o caminho certo. Claro, eu não sou o único feliz. Para os membros da expedição, essa expedição não foi diferente de um grande sucesso. Primeiro, o corpo de Salet. É um objeto que não poderia ser usado para mim, mas havia mais uma trabalhadora na produção ao meu lado na Guilda Azul. Yu Aoun. Sua pele externa é forte o suficiente para resistir aos ataques do Kyunsung Jungayan. Claro, ele foi afetado pelo poder mágico e pelo lago torcido, mas mesmo assim, isso não significava que sua pele externa, que era originalmente resistente, seria desperdiçada assim. Além de ser capaz de armar totalmente Park Deukegu ou Aeon, também seria possível processar armas seus ossos. Sem falar no meu tratamento, que foi a minha maior conquista, também ganhei a confiança total dos aliados. O único dano foram os 2 cavaleiros Elune que morreram. Dói, mas quando penso na morte de um elfo de quem eu não era próximo, posso dizer com segurança que foi um sacrifício por uma causa nobre. Sim. Com toda certeza. Não apenas isso. Não sei se é porque eles deram duro quando eu estava na masmorra, mas posso ver que estão evoluindo, aos poucos. Yu Aeon, Ansur e Qin Shang Ryu ganharam muito em termos de crescimento, mas os membros existentes da Guilda Azul não eram diferentes. Ankimo, que estava bem, melhorou um pouco e, no caso da Qin-Ri, que pode ser chamado de bug do talento, pulou o muro mais uma vez. Sem necessidade de falar sobre Xuejin. Mesmo se for deixada só, Sun Yeon ficaria bem evoluindo sozinha. Park Deukegu também estava indo bem. Kyunsung, verificando a janela de status e os níveis de talento do jogador Kyunsung, nome, Kyunsung, título, o regressor de Altanos, o espadachim que iniciou a segunda linha, aquele que falhou, aquele que abraçou o sacrifício. O iluminado. O espadachim abençoado com a espada. O desarmado escalando o topo. Guardião continental. O proprietário da Durendal. Guardião da árvore do mundo. Idade, 23. Disposição, árbitro bem-intencionado. Classe, espada esquerda. Lendário único, refeito da classe. Aquisição de conhecimento básico de espadas. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento intermediário com espadas. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento avançado com espadas. Refeito de classe. Aquisição de conhecimento de gerenciamento avançado de energia mágica. Estatísticas, força, 95 potencial de crescimento. Lendário ou superior. Agilidade, 103 potencial de crescimento. Lendário ou superior. Saúde, 101 potencial de crescimento. Lendário ou superior. Inteligência, 75 potencial de crescimento. Heroico ou inferior. Resistência, 95 potencial de crescimento. Heroico ou inferior. Sorte, 99 potencial de crescimento. Heroico ou superior. Poder mágico, 97 potencial de crescimento. Heroico ou superior. Atributo, mítico, lendário, atributo, espada, lendária, atributo, agregado, lendário, atributo, trabalho, lendário, equipamento, manto de resistência contra a magia, heroico, armadura mágica, lendária, botas de vento ágeis de Serena, lendárias, espada dos 12º Cavaleiros, Durendal, mítico, geral, não apunhalá-lo pelas costas. Sério,
Não apunhalá-lo pelas costas. Se você realmente fizer isso, eu morro e você morre. Tô avisando. Não o traía. Ufa. É reconfortante. Bem notável como ele havia evoluído mesmo não estando por perto. Quando a classe dele mudou, lembro que sua classe de antes era definitivamente uma lendária. Pareceu que houve uma certa conquista já que agora está lendário único, e eu não verificava já faz um tempo. O especialista em espadas de nível heróico desapareceu e havia 4 atributos de nível lendário. Considerando que um jogador comum não poderia possuir nem mesmo um único atributo lendário, é digno de elogio. E as estatísticas? Desnecessário dizer que sua agilidade está 104, resistência em 101 e outras estatísticas também não são baixas. Ainda está selada. Parece que a espada mítica chamada Durendal não foi usada com todo o seu potencial. Essa espada é muito boa. A janela de status do próprio Kim Sung é muito simples, porque desde o início ele estava puramente mirando na classe de espadachim. Ele é muito forte. Se eu pensar em esgrima que pode ser julgado pela experiência ou pelo sistema, é seguro assumir que ele tem mais do que uma janela de status mostra. Talvez ele possa enfrentar Salit sozinho. Claro, as estatísticas precisam aumentar mais. Porque pode haver algo como o buff de Altanus Benignore. Eu tinha pensado se Shai-Ra era mais forte do que Kim Sung, mas conforme ele evoluía até este ponto, comecei a me perguntar se ele poderia se igualar a Shai-Ra quando ela reduzia sua inteligência ao máximo. Não estou interessado em fofocar como quem é mais forte, mas tenho que concordar com o fato de que as pessoas mais convincentes eram os aliados aqui, de qualquer maneira. Foi uma expedição perfeita em muitos aspectos. Quando virei minha cabeça ligeiramente, vi Kim Sung, que havia retornado ao seu gênero original. Ah! Acabou. É um pensamento perigoso, mas estranhamente, achei que era lamentável. Você finalmente está de volta. Parabéns, opa. Obrigado, Iri. Parabéns, mestre da guilda. Obrigado, Yejin. Ganhei muito e perdi pouco. Parece um dia de sorte. Sinto uma preocupação desconhecida junto com a sorte, mas o lado de fora não estaria uma bagunça depois de apenas 10 dias. É incrível pensar em como dar essa boa notícia. Foi então que o arqueiro, que havia corrido primeiro veio com pressa. Espere um momento. Merda. Como sempre, sentimentos de tristeza nunca estiveram errados. Algo deve ter acontecido. Não deveriam ser rangers, mas aqueles que comemoram o retorno da expedição que deveria nos dar boas-vindas. O rosto do elfo que corria sozinho estava distorcido por causa da dor. Ele não parecia estar ferido, mas parecia estar correndo sem descanso. Isso significa que há notícias que precisam ser entregues o mais rápido possível. Rezei para que não fosse grande coisa, mas percebi que minhas esperanças seriam destruídas assim que ele se aproximasse. Aconteceu alguma coisa? Porque, de repente. Afinal, coisas ruins acontecem em dias de sorte. O que está acontecendo? Elius abriu a boca. Chamei a atenção do mensageiro, que estava ofegante há muito tempo, respirando descontroladamente. Ele abriu a boca e disse: Ah! Guerra! Uma guerra! Que merda! Disse isso sem querer. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.